Olá, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão assistindo a esse vídeo. Quero agradecer muito ao Sebrae pelo convite para a participação nesse belo evento. Quero agradecer muito por isso, por essa oportunidade. Meu nome é Rogério Abranches da Silva. Eu sou professor de empreendedorismo e inovação do Instituto Nacional de Telecomunicações, o INATEL, que fica num pequeno município no sul de Minas, chamado Santa Rita do Sapucaí, né? Aqui em Minas Gerais. Então nós temos uma história para contar para vocês. Fomos convidados a contar um pouco da história do desenvolvimento deste município, deste pequeno município, que é bom que a gente fale que não tem uma história melhor ou pior do que de outros municípios, mas tem realmente uma história muito interessante, muito particular do nosso município, dentro do escopo do empreendedorismo e da inovação, que é muito importante que seja compartilhada com todos aqueles que integram esse movimento de empreendedorismo, esse movimento que desenvolve sempre o nosso país. Pois bem, o município de Santa Rita do Sapucaí ainda é um município pequeno, de 45 mil habitantes aproximadamente, mas quando ele começa a sua história que o levou ao nome de Vale da Eletrônica, ele era um município bem menor, porque isso faz mais de 50 anos, né? Então, quero contar um pouquinho da história deste município, ao rótulo de Vale da Eletrônica, alguns marcos importantes, algo interessante de algumas dificuldades que passamos, e, por fim, dizer um pouquinho de algo que esse município tem experimentado atualmente e tentar olhar um pouquinho para o futuro, para os nossos desafios e para as nossas oportunidades. Inovação e propósito, uma história, como eu já disse, singular, muito particular desse município, em construção. O município de Santa Rita do Sapucaí, estas ainda são imagens da década de 80, que eu estou compartilhando com vocês, mas são imagens que, pelo menos a maior parte delas, são imagens ainda atualizadas, né? Esse é um pouco da característica, né? Um pouco do visual de um município pequeno do sul de Minas. A questão dessa foto à direita superior, que são plantações de café, é algo muito tradicional, como todos sabem, no estado de Minas, no sul de Minas especialmente, e aqui o nosso café é o café de montanha. Então, realmente, ele vai ladear todo o nosso município, né? O nosso vale é cercado de vários lados por plantações de café que muitas vezes se encontram com o município, que muitas vezes começam em um final de uma rua, de um município, a poucos metros à frente, já inicia um elevado desse com plantações de café. Pois bem, como que isso começa a tomar força e a mudar? Na década de 50, no final da década de 50, uma senhora, família do município, que nós carinhosamente chamamos de Dona Sinhá Moreira, é assim que ela é conhecida, Dona Luzia Renó Moreira, chamamos de Dona Sinhá Moreira, ela, filha de uma das famílias de fazendeiros que plantavam café. Nesse momento, década de 50, até o final da década de 50, a economia, praticamente que 100% no nosso município, vinha da agricultura e da agropecuária. Portanto, a família da Dona Sinhá Moreira era uma família muito importante, tinham fazendas grandes de café,
que impulsionavam a economia. Dona Sinhá Moreira se casa com um senhor que viria a ser embaixador do Brasil em alguns países, dentre eles o Japão. Então ela corre o mundo com uma visão empreendedora muito interessante, muito especial. E por último, fora do Brasil, ela reside algum tempo no Japão. Ela percebe aquele desenvolvimento do Japão pós-guerra, tudo aquilo que estava acontecendo, e diz a história que ela escuta que ela própria teria ido a uma palestra de Albert Einstein no Japão, ou uma amiga lá muito próxima foi. O fato é que ficou muito claro para ela, marcou muito uma frase dita por ele, que foi: o futuro do mundo é a eletrônica, é a tecnologia e a eletrônica. Pouco tempo depois ela volta, ela regressa ao Brasil, ao nosso município, Santa Rita do Sapucaí, já com uma ideia fixa de criar uma escola técnica de eletrônica de nível médio. Ela cria essa escola, nós chamamos de ET, Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, que leva o nome do pai dela. Ela cria essa escola no final da década de 50, quando o Brasil não tinha nenhuma escola técnica, nenhuma. A América Latina não tinha. A ET foi a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, a sexta do mundo. Então ela teve muitos entraves para criar essa escola, né? Um campus muito grande, muito amplo. Como ela teve muita dificuldade para convencer as pessoas em simplesmente naquele momento explicar o que era a eletrônica. Nós estamos falando de uma cidade de um pouco mais de 20 mil habitantes no interior de Minas. Então ela teve que angariar parcerias e isso não foi fácil. Ela era uma mulher, então aquele momento isso ainda era bastante dificultoso, né? Talvez mais do que ainda hoje é. Então ela certamente que pode ter sofrido algum preconceito, uma dificuldade maior, mas ela era realmente muito empreendedora. Ela vai ao presidente da República, o Juscelino Kubitschek na época, e o convence a criar um arcabouço jurídico de leis federais para que pudesse amparar o seu sonho, o seu empreendimento, para que ela depois pudesse, amparada por essas leis federais, criar o que seria a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. Ela foi criada em 1959, abaixo de uma fundação que ela criou, que existe até hoje essa fundação, que dá amparo para essa escola. Essa fundação é composta por pessoas do próprio município, que zelam muito bem pela gestão desta escola. Então, o município que era até então a economia impulsionada somente pela agricultura agropecuária, começa a mudar um pouquinho o seu perfil. A economia continua, a fonte econômica continua o agronegócio, mas começa a ser uma cidade estudantil, é o que tem de diferente. Então, jovens do Brasil inteiro, naqueles primeiros anos, que queriam estudar eletrônica, tinham que vir para Santa Rita do Sapucaí, para esse pequeno município que se chegava, muitas vezes, pela estrada de terra, ainda de terra. Poucos anos depois, 5 anos depois, um outro grande empreendedor, professor José Nogueira Leite, um engenheiro que tinha o sonho de desenvolver as telecomunicações no nosso país, ele passa pelo sul de Minas com um projeto de criar, um projeto dele, um sonho pessoal dele, de criar alguns institutos de telecomunicações pelo país para desenvolver as telecomunicações no país. O plano dele me parece que era construir 3 institutos. Ele só consegue construir um
a construção de um, viabilizar a construção de um, que foi exatamente o Inatel, no município de Santa Rita do Sapucaí. Andando pelo sul de Minas, em algumas cidades vizinhas, alguém diz para ele, olha, tem uma cidade pequenininha aí, que parece que está fazendo algo aí ligado à tecnologia. Ele vem para o município, é acolhido pela população, ele tinha esse sonho, mas ele não tinha nenhum recurso para criar o instituto. Essa comunidade o acolhe. Quando eu digo essa comunidade, são algumas lideranças voluntárias desse município, muitos deles, obviamente, fazendeiros, pessoas, né, que plantavam café, do agronegócio, acolhem e vão dizer para ele, nós vamos criar esse instituto aqui no município. Cedem para ele o espaço e ele começa o Inatel. O que seria, então, a primeira faculdade de engenharia de telecomunicações do país. A primeira. Então, durante muitos anos, década de 50, década de 60, começo da década de 70, quem ainda queria estudar eletrônica em nível técnico médio ou engenharia de telecomunicações, na maioria das vezes, tinham que vir para o nosso município. Com a criação do Inatel, é criado, então, o primeiro curso de engenharia de telecomunicações do país, mudando um pouquinho, então, o perfil do nosso município. Ainda a origem da economia, o agronegócio, mas cada vez mais tomando força como uma cidade estudantil. 5 anos depois, a própria comunidade agora, pessoas da própria comunidade, têm a ideia de criar uma outra faculdade local, com um curso de administração de empresas e um curso de sistemas de informação, ou seja, desenvolvimento de software. Então é criada a FAI, o Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação. Então agora, década de 70, o município começa mesmo a se consolidar como uma cidade estudantil, né? Pessoas do país inteiro vinham estudar nestas escolas de muita qualidade, de muito zelo, né? Essas escolas realmente colocavam profissionais no mercado que se destacavam muito rapidamente. Então, até a década de 80, o perfil do município muda do final da década de 50 até o começo da década de 80. Novamente citando, continuando a economia oriunda quase que 100% do agronegócio, mas agora definitivamente uma cidade estudantil. Contudo, os alunos vinham de várias partes do país ou de fora do país, se formavam nessas escolas e no dia seguinte saíam do município. Ou aqueles que eram do próprio município ou das cidades vizinhas se formavam e saíam do município, porque iam trabalhar, iam para o mercado. O município não tinha nenhuma empresa de tecnologia para absorvê-los. O município não tinha empresa de tecnologia. O agronegócio, o campo, o trabalho do campo, do plantio de café, ainda era o que vigorava em 100% praticamente. Então, no início da década de 80, passa pela nossa prefeitura um prefeito bastante empreendedor. Somente por 2 anos ele passa pela prefeitura. Ele muito empreendedor e muito incomodado com esse fenômeno, né? Ele vê uma oportunidade nessa sua incomodação. Ele fica muito incomodado, mas consegue vislumbrar uma oportunidade. Fica muito incomodado com as pessoas que vêm do país todo estudarem aqui, mas no dia seguinte saem daqui. Não geram riqueza, não geram negócios, não trabalham no nosso município. O município não estava arrecadando, a arrecadação estava muito ruim, né? Ela não tinha expectativa de subir. Ele então procura algumas pessoas, dentre elas o diretor à época do Inatel, o diretor-geral do Inatel, e ele também incomodado com isso, eles formam uma parceria e realizam uma primeira feirinha tecnológica.
ainda bastante rudimentar, bastante amadora, dentro do campus do Inatel. E percebem que alguns alunos já estavam tomando gosto por criarem alguns produtos, alguns protótipos nas próprias repúblicas. A partir daquele momento, o Inatel abre todos os seus laboratórios, todo o campus, para todos os alunos que querem criar negócios, que querem criar produtos, que querem criar empresas. A prefeitura faz a mesma coisa. A prefeitura se coloca à disposição. Então, há uma disposição da liderança do município, sobretudo do Poder Executivo e de toda a direção do Inatel, com envolvimento das outras escolas também, da ET, da FAI, e começa ali um ambiente, e começa ali o Vale da Eletrônica. O prefeito era um radioamador, né? Fazia parte desta tribo, eu vou chamar assim, e ele comenta o fenômeno que estava acontecendo ali com os seus colegas, e um deles, que era proprietário de uma agência de publicidade, cria para ele esse slogan, o Vale da Eletrônica, que existe até hoje. Ele foi um pouco reestilizado, mas toda a essência da logo continua, e naquele momento é um marco muito interessante para o município, onde várias pequenas empresas começam a ser criadas por alunos das escolas, pelos alunos imediatamente depois que se formam, e foi um ambiente muito rico, um ambiente de empreendedorismo visivelmente, né, muito fácil de ser identificado. Tanto que nós temos ainda espalhadas por aí algumas dissertações de mestrado e algumas teses de doutorado que estudam este fenômeno ocorrido em Santa Rita do Sapucaí neste período. E então o município começa a ser fortalecido a sua fonte de renda, agregando a economia do agronegócio, agora sim também a receita oriunda de soluções tecnológicas pelas empresas. Então, olha que interessante que agora, onde eram pastos, ou pelo menos uma parte deles, né, começa a dividir um pouquinho de espaço com algumas empresas de tecnologia. Ainda temos, gente, áreas de pasto, a área de café, de plantação, em abundância aqui no nosso município, né? Mas uma parte delas começou a dar lugar para as empresas de tecnologia. É isso, né? Algumas empresas um pouco menores, algumas um pouco maiores, algumas que se despontam, várias delas que começaram até a serem reconhecidas no cenário internacional, inclusive. Essa foto mostra um pouco. Tem uma empresa aí chamada Qualitronics, né, criada na incubadora de empresas do Inatel. E hoje é uma grande empresa, ela possui alguns prédios como esse que vocês estão vendo, criada por um aluno à época. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta de mostrar o coreto da praça, que continua um coreto de uma cidade pequena do interior, e nós zelamos muito por manter esse ambiente de uma cidade pequena do interior. Mas tínhamos naquele momento, um momento muito positivo, mas imediatamente depois desse momento, teve uma consciência da liderança do município, que era a manutenção dessa ambiência, a manutenção dessa sinergia, né? Como que isso se daria? Então, a primeira questão foi a gente reconhecer algumas fraquezas que o município tinha para começarmos a transformá-las em fortaleza, começarmos a achar saídas para essas fraquezas, né? Então, a necessidade de criar uma ambiência que identifique, desperte e capacite empreendedores. Quer dizer, essa ambiência de criação de negócios, de despertamento de empreendedores, ela precisava se manter ao longo do tempo. A criação de pequenas empresas por universitários foi uma das saídas de um plano feito pelo município. O Inatel começa a evoluir. Naquele momento, começo da década de 80, a gente chama de primeira fase da incubadora de empresas do Inatel, né? Uma fase muito de somente disponibilizar equipamentos, professores, laboratórios.
E isso vem evoluindo ao longo do tempo, e o Inatel vem fazendo cada vez mais, a escola vem fazendo cada vez mais investimentos nos alunos, estudantes das engenharias, cada vez mais, para que eles também aumentem, rapidamente sejam despertados para criarem suas empresas e o façam com a maior eficiência possível, né? Então, essa foi uma questão, a criação de empresas universitárias dentro de incubadoras estudantis. Para terem uma ideia, né, agora dando um salto e já falando um pouquinho de resultados, até 2019, a Associação Industrial de Santa Rita do Sapucaí listava aí 2,5 bilhões de reais o faturamento de todas as empresas do município. O município tem mais de aproximadamente 250 empresas e aproximadamente 160 diretamente ligadas à tecnologia, né? A tecnologia, a inovação. Essas empresas geram no município um pouco mais de 10 mil empregos diretos, além de pelo menos mais 10 ou 15 mil empregos indiretos. Nós temos duas fortes incubadoras do município. A incubadora do Inatel, como eu já disse, criada lá na sua primeira fase, logo na década de 80, juntamente com a criação do Vale da Eletrônica, e ela vem se desenvolvendo. No começo da década de 2000, a incubadora ganha um prédio próprio, exclusivo para a incubadora, que eu estou tentando mostrar aqui em uma das fotos, e a prefeitura, também no começo da década de 2000, constrói um prédio muito bonito, muito adequado para uma incubadora de empresas municipal. Então, o município, desde o início da década de 2000, desde o ano de 2000, conta com duas fortes incubadoras de empresas. Essas incubadoras conseguem apoiar o nascimento e desenvolvimento de até 30 empresas simultaneamente, né? Nesse momento, nós temos 20 empresas nas duas incubadoras incubadas, e a incubadora do Inatel também tem outras fases, como pré-incubação e ideação. São duas fases antes do projeto de incubação, né, que são muito importantes. Nós temos sempre aí vários projetos. Aproximadamente de 5 a 7 empresas por ano vão para o mercado, saindo dessas duas incubadoras, né? O termo usado é empresas graduadas, quer dizer, elas são criadas na incubadora, tomam força, acessam o mercado, começam a escalar em vendas, e elas graduam da incubadora e vão para o mercado. A incubadora de empresas do Inatel, em 2001, foi certificada pela norma ISO 9000. ISO 9001. Essa incubadora foi 2 vezes reconhecida com o Prêmio Nacional de Melhor Incubadora de Empresas do país e também com alguns prêmios de melhor promoção do empreendedorismo universitário para o nosso país. Hoje, somente a incubadora do Inatel tem 10 ambientes individuais para empresas, né, para empresas legalmente constituídas, e podemos ainda acolher mais 10 ou 20 projetos naquelas fases de pré-incubação e ideação. E sempre temos projetos em todas as fases, né? 65 empresas foram graduadas dessa incubadora, quer dizer, começaram ali, a maioria delas por estudantes ainda, né? Jovens que há pouco tempo tinham saído da sua adolescência. Geralmente a gente tem um indicador de colocar 3 empresas por ano no mercado por essa incubadora, e para ter uma ideia da influência desse trabalho do Inatel, do trabalho de empreendedorismo que é inserido na formação dos nossos engenheiros, um pouco mais de 65% de todas as empresas do município têm alunos e ex-alunos do Inatel na sua composição societária, né? Então, hoje, mais de 65%, quase 70% de todas as empresas ou foram fundadas por alunos e ex-alunos, ou tem um aluno ou um ex-aluno na sua sociedade,
na sua composição societária. A incubação no Inatel, a incubação propriamente dita, ela pode ter uma duração de até 3 anos, mas geralmente a gente gosta de colocar a empresa no mercado de 2 anos a 2 anos e meio na incubadora, e somente as empresas criadas por alunos e ex-alunos do Inatel nessa incubadora, que fica dentro do campus, elas faturam aproximadamente de 300 a 350 milhões de reais por ano. Somente elas empregam mais de 1.000 pessoas no nosso Vale da Eletrônica, né? no município de Santa Rita do Sapucaí. Uma outra coisa que sempre foi uma fraqueza e que nós procuramos tornar em fortaleza é o financiamento constante da inovação através da captação de recursos. Nenhuma dessas escolas do município são escolas federais ou estaduais. Eu quero dizer o seguinte, nenhuma dessas escolas participam do orçamento de nenhum governo. Essas escolas têm que se autossustentarem. São regidas por uma fundação de direito privado, tem uma mensalidade, todas elas cobram uma mensalidade, mas a própria fundação, as próprias escolas precisam gerar superávit para conceder bolsas de estudos para os alunos que não podem pagar. Para que tenha uma ideia, o Inatel hoje, mais de 60% dos alunos do Inatel têm algum nível de bolsa de estudo da própria instituição, concedido pela própria instituição. Em alguns casos, 100% de bolsa de estudo. Eu quero dizer que essas instituições precisam ser competentes em gerar seus próprios recursos. E para fazer projetos de inovação, projetos diferenciados, projetos audaciosos, a gente tem que ir buscar esses recursos através de projetos de inovação, em agências de fomento, que são parceiras do Inatel, em âmbito estadual, em âmbito federal, e nós conseguimos fazer isso muito bem, com muita eficiência. Outra fraqueza, ou outras fraquezas, né? A distância de grandes centros. Nós estamos a 2 horas e 40 minutos de São Paulo, quase 3 horas de São Paulo. Para nós isso não é uma distância muito grande, mas é uma distância relativamente grande, sim, de uma forma geral. Nós não temos um aeroporto aqui para voos regulares no nosso município, e imaginem vocês, muitos negócios são gerados aqui, faz falta de fundos de investimentos atuando mais fixamente aqui no nosso município, de forma mais fixa, né? Temos contatos constantes com fundos de investimento, mas se eles aqui estivessem e não estão, certamente que muito mais investimentos para alavancar empresas estariam ocorrendo. E a atratividade de alunos, que é uma dificuldade hoje para todas as instituições de ensino, trabalhamos muito fortemente nisso e temos que trabalhar para atrair cada vez mais alunos que serão futuros técnicos eletrônicos, futuros engenheiros e futuros empreendedores, que vão criar mais negócios aqui no nosso município. O Inatel, desde sempre, assume o papel de indutor da inovação no nosso ecossistema, né? A hélice da academia no nosso município, ela é muito pautada sobre o Inatel, e o Inatel assume essa posição. Hoje, para ter uma ideia especificamente do Inatel, é um campus atual com 75 mil metros quadrados, tem uma outra área de 110 mil metros quadrados que hoje não é utilizada, quando for necessário será. Temos 7 cursos de engenharia, de graduação, vários cursos de pós-graduação lato sensu, acho que até alguns a mais do que esses que eu estou mostrando para vocês aqui nesse slide. Tenho certeza de pelo menos um a mais, que é a Indústria 4.0. Temos também o mestrado e o doutorado.
tem algo muito interessante no Inatel que dá uma contribuição muito grande para a criação de empresas no município e que ajuda muito o Instituto a ser autossustentável e, sendo autossustentável, distribuir bolsas de estudos para alunos carentes e poder manter uma incubadora de empresas ativa, né, com uma equipe com dedicação de tempo integral ali. O Inatel tem um departamento chamado Inatel Competence Center, que é o ICC. Trabalham nesse departamento hoje aproximadamente 500 especialistas de tempo integral, com dedicação exclusiva, transferindo tecnologia para o mercado. O Inatel Competence Center é a interlocução da academia do Inatel com o mercado, entregando soluções, desenvolvendo soluções para o mercado, vendendo treinamentos de tecnologia ou desenvolvendo produtos mesmo e repassando para as empresas. Esse departamento é superavitário, ele precisa ser, e quando ele é superavitário, o Instituto é superavitário, né? Porque nós não temos 2 CNPJ, só existe um único, e é da fundação. Então, o Inatel Competence Center é um departamento do Inatel que atende uma startup na nossa incubadora e atende multinacionais que são parceiras desse centro há muitos anos, algumas delas há décadas. Como ensinar o empreendedorismo, né? Como que ensina o empreendedorismo? Nós sabemos que o empreendedorismo nós não ensinamos, né? Nós vivenciamos. Nós proporcionamos uma ambiência para que potenciais empreendedores tenham experiências empreendedoras. Como nós fazemos isso no Inatel? Nós temos um cardápio de atividades empreendedoras disponíveis para o nosso aluno. Muitas atividades, principalmente no extra classe, fora de sala de aula. Tudo que nós oferecemos para o nosso aluno da graduação, ou para os nossos alunos, inclusive de mestrado e doutorado, e também para o nosso ex-aluno, são divididos em 3 eixos. Nós temos um pacote de iniciativas dentro de empreendedorismo, que a gente chama de empreendedorismo executivo. Um outro pacote de iniciativas dentro do que a gente chama de empreendedorismo de criatividade e inovação. E um outro pacote dentro do que a gente chama de empreendedorismo maker, muito mão na massa. E isso é oferecido o tempo inteiro para o nosso aluno. Só para ter uma ideia, né? Nós temos seminários de empreendedorismo que são feitos, no mínimo um grande seminário por ano, e muitas atividades de empreendedorismo. Esses ambientes que estão apresentados para vocês são ambientes criados pela escola exclusivamente para trabalharmos o empreendedorismo e a inovação. E constantemente nós temos atividades aqui. Muitas dessas atividades em parceria com o Sebrae. O Sebrae é nosso grande parceiro no desenvolvimento do nosso município e nas ações de empreendedorismo e inovação do Instituto, do Inatel. Temos um Fab Lab completo. Quando fomos criar o Fab Lab, olhamos muito para o MIT, para a Fab Foundation, né? Criado lá todo esse movimento de Fab Lab, e o nosso projeto foi para criarmos um Fab Lab o mais completo possível, como é a origem de um Fab Lab completo, muito ligado à taxonomia, ao padrão do MIT. Então, nós temos de CNCs industriais a CNC de precisão. Todo o nosso trabalho maker de empreendedorismo ocorre nesse ambiente, principalmente nesse ambiente. E acreditamos muito nessa frase de Victor Hugo, né? Nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou a hora daquela ideia. Chegou a hora daquela ideia se transformar numa grande oportunidade. E quando chega essa hora para os nossos alunos, nós procuramos estar atentos a dar a eles vazão para os seus sonhos, para os seus empreendimentos. Então, como eu já disse, uma outra forma da gente ver aqui por esse slide,
Quando o aluno ou ex-aluno nos procura com alguma ideia para a criação de um negócio, ou querendo testar alguma ideia, validar alguma ideia, para se perceber, para se concluir se é ou não uma oportunidade de um negócio, nós temos essas 3 fases. A primeira da esquerda, que nós chamamos de ideação. Nós vamos aplicar aqui técnicas do design thinking, de validação. Temos aqui um problema para ser resolvido, né? Qual é a persona? Qual é o público-alvo que sofre as dores desse problema? Vencida essa etapa, nós vamos para a nossa etapa de pré-incubação. Vamos agora criar, então, prototipar solução para resolver esse problema. Vamos modelar o negócio para quando a gente for criar o negócio, ele já tem uma modelagem validada, testada. Por último, inovação e produto no mercado é a nossa incubadora. Quando entramos na incubadora, nós já estamos com a solução validada no mercado. Essa é uma outra forma de ver. O NEMP aí em cima criando uma cultura constante de empreendedorismo e de inovação nos nossos alunos, despertando esses nossos alunos para a importância do empreendedorismo e para aqueles que decidem empreender. Nós temos o programa de incubação nestas 3 fases que eu acabei de apresentar. Eu já estou terminando a nossa apresentação, gente, já vou agora partir para o final da nossa apresentação. Como que a gente mantém a essência de uma cidade empreendedora frente aos novos desafios, né? A pandemia está aí, nos quebrou paradigma, está construindo outros paradigmas para todos nós professores, acadêmicos, empresários, não acadêmicos, desenvolvedores, né, de tecnologia. A pandemia mexeu muito conosco, não só ela, né? Vários outros fatores vêm quebrando e criando novos paradigmas. Como se manter a essência de uma cidade empreendedora diante desses novos desafios? Nós entendemos que nós temos rodado muito bem, nós temos executado muito bem há bastante tempo a tripla hélice, né? O conceito da tripla hélice do Henry Descovitz. Governo, universidade e empresas. Mas faltava, ou talvez nós sentimos falta em algum momento, de inserir aquilo que a gente podia chamar de sociedade civil, mais leiga, inclusive, nesse processo. Chamar a sociedade, que talvez não estivesse diretamente dentro de nenhuma das 3 hélices, essa sociedade tem que ser ouvida, ela tem que participar, ela tem que contribuir, ela tem que colher frutos de tudo isso, né? De uma forma mais direta ou particular na visão de cada cidadão, Então, nós começamos há alguns anos, isso já vai fazer por volta de 7 ou 8 anos, e foi uma iniciativa, naquele momento, de lideranças da Prefeitura Municipal, um movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, que foi começar em praças públicas, nas ruas, em algum momento do ano, criar vários festivais. E com uma mistura, né? Criatividade, inovação, tecnologia, gastronomia e principalmente a economia criativa. Então isso começou com a colaboração de muitos voluntários, de todas as instituições, obviamente do Inatel contribuindo com isso, e isso veio tomando força. Nos últimos anos já teve duração esse festival de 2 a 3 meses, né, envolvendo muitas iniciativas. Contudo, deste festival anterior, do Cidade Criativa, Cidade Feliz, surgiu de dentro dele um outro festival que ficou ainda mais forte e até mais conhecido do que esse festival, que é o Hacktal. O Hacktal foi o empreendimento
de alguns jovens empreendedores, 4 jovens empreendedores, né? A maioria deles com raízes aqui do nosso município, alguns ex-alunos do Inatel ou famílias aqui do nosso município. Eles criaram o Hacktal, aí olhando um pouquinho para a experiência americana de Austin, e isso ocorre há vários anos, o Hacktal, geralmente aproveitando o feriado de 7 de setembro. São 3 dias onde o município recebe por volta de 5.000 visitantes que vêm para o Hacktal. São aproximadamente 450 atividades em 3 dias. O município quase que inteiro, pelo menos toda a área central do município, se transforma em palcos para apresentações, em todos os pequenos restaurantes, recintos comerciais, tem uma tela e vai estar ocorrendo alguma atividade ali, atividades de gastronomia, de todos os tipos e culturas de gastronomia, e de repente ali ao lado, numa sala pública, numa praça pública, a apresentação de inteligência artificial por alguns pesquisadores brasileiros ou até americanos, enfim, é uma mistura muito rica. O Inatel, por exemplo, não tem aula nesses dias e todo o campus é aberto para essa experiência do Hacktal. Então, imaginem vocês que o campus das escolas se transformam em vários mini palcos para várias apresentações. O Hacktal tem sido uma experiência muito interessante, assim como Cidade Criativa, Cidade Feliz, de inserir a comunidade na tripla hélice, tentando aí criar uma quádrupla hélice de envolver a comunidade no nosso município. Temos muitos desafios, os desafios realmente eles são grandes, mas esses são os experimentos que nós temos conseguido fazer até esse momento. Novos desafios virão aí para o pós-pandemia, né? Que se Deus quiser, realmente nós já estamos entrando em um pós-pandemia, os desafios virão, mas junto com eles, certamente que virão várias oportunidades para nós. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouquinho aqui, contar um pouco da nossa história, da história desse município, e eu me coloco à disposição de vocês, se quiserem interagir a partir desse momento. Grande abraço a cada um e a cada uma. Obrigado, Sebrae, mais uma vez pelo convite, e até mais.